conseguiu. Não ouviu, não ouviu. Tomando suco. Verdade.
dizer que o apóstolo João, de alguma forma, frequentava esses círculos universalistas. Porque no evangelho dele, ele não teria necessidade, não seria obrigatório ele colocar a palavra logos. Ele poderia colocar o verbete palavra, dibar ou dabar. Essa palavra existe em hebraico e a Bíblia está cheia de expressões que dizem que Deus criou o mundo pela palavra. Ou seja, dabar é o equivalente hebraico ao verbo. Então, o verbo é o princípio, o verbo é a palavra. Ele poderia usar, mas curiosamente, no texto dele, que ele já escreveu em grego, tem mais isso, quer dizer, ele, só um apóstolo, só um evangelista, Mateus, escreveu em hebraico. O evangelho de Mateus era em hebraico. Mas os outros evangelistas, Lucas, Marcos e João, todos já escreveram em grego. Quer dizer, o grego já era a língua vulgar. Todo mundo já lia em grego, quem sabia ler, e a maioria sabia. Então, ele escreveu de propósito. Ele escreveu para que o evangelho dele fosse discutido, né, para que esse texto servisse de estímulo aos teólogos, aos sábios, para a discussão. Evidentemente, ele teve uma intenção clara, porque ele diz que o nome da substância prima, da mater inicial, pode ser dita o logos, o verbo. Como já disse a você, nas escolas iniciáticas, principalmente em Alexandria, que era a capital do Império Ptolomaico, havia muitos sábios que tinham discussões místico-teológicas, e a palavra verbo estava na ordem do dia. Então, nós hoje, a nossa visão hoje, cabalística, e sem se afastar do dogma católico, porque eu procuro, assim, mesmo quando eu concebo uma novidade, eu procuro respeitar o dogma. Do mesmo jeito que Eliphas Levi, ele diz que tudo que ele escreve, ele submete à Santa Amada Igreja Católica, tudo. Se ela desautorizar alguma coisa que ele escreveu, pode jogar fora que ele está autorizado. Então acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que tentar encontrar fórmulas novas para explicar as escrituras, o evangelho, mas sem sair da tradição. Não pode deixar, é um corrimão que você vai segurando ele até o fim, não pode largar. A gente tem que arriscar a afirmação de que João frequentava círculos teológicos universalistas, e lá, nesses círculos, ele ouviu discussões sobre a palavra logos. Alexandria é com certeza um desses lugares. Então, quando ele coloca à disposição de quem leu o grego. Ele escreveu em grego, então a língua grega era como o inglês hoje, quer dizer, toda pessoa culta era mais do que o inglês hoje, era mais. Talvez fosse como o francês no século atrasado, naquela época em que a França era a moda, tudo, né? Tudo que era chique vinha da França. Depois passou para ser a Inglaterra trouxe o inglês, os Estados Unidos pegou da Inglaterra, continua sendo o inglês. Mas a coisa era interessante, porque, por exemplo, vamos ver o exemplo de José, que era um carpinteiro, olha só. Um carpinteiro, uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha uma educação apurada,
Mas para conseguir emprego, vamos dizer que um grande rico, o próprio que mandou matar as criancinhas, Herodes o Grande, fez a reforma do templo. Para agradar os judeus, ele fez a reforma do templo. Ele tentava agradar a Roma, porque ele foi colocado ali pelo imperador romano. Roma colocou ele no trono como rei da Palestina, né? Em lugar de Roma. Colocou ele lá porque confiava nele, eram amigos. E ele, para agradar os judeus, fazendo esse jogo perigoso de ficar em cima do fio da navalha, tinha que fazer coisas que agradassem Roma e tinha que fazer coisas que agradassem os judeus, né? E ele, nesse fio da navalha, achou que ele, restaurando o templo de Jerusalém, ele agradaria os judeus. Acertou em cheio. Acertou em cheio. Passaram a dar a ele o cognome de o Grande, Herodes o Grande. O filho dele, Herodes Antipas, não teve o mesmo sobrenome, Herodes Antipas. Teve o mesmo nome, Herodes, mas Antipas, o nome de família. Então, imagina você, numa restauração de um templo, como se fosse a Catedral de Notre-Dame de Paris, imagina quantos profissionais estariam ali trabalhando. Quer dizer, ele deu emprego para gente à beça. Só que, no caso de José, especificamente, ele teria que falar o aramaico, que era a língua oficial da Palestina. Não era o hebraico, viu? O hebraico passou a ser considerado a língua sagrada. Mas todo primogênito tinha que ler as escrituras. E as escrituras eram em hebraico quadrado. Quer dizer, então, ele como primogênito, isso também se aplica a Jesus, também tinha que saber ler o hebraico quadrado, porque na sinagoga, quando ele se reuniu aos sábados, quando o chefe da sinagoga chamava qualquer um, que só os primogênitos frequentavam, só eles eram educados nas escrituras, então quando chamava qualquer um que abria os rolos, eram rolos como hoje ainda é, quando ele abria o rolo, estava lá o hebraico quadrado. Então a pessoa chamada cobria a cabeça, beijava o rolo e lia. Então ele tinha que saber o hebraico quadrado. O aramaico era a língua vulgar, falada na rua. Mas para se relacionar com os patrões, porque aí os consórcios, as misturas, os grandes ricos, os hebreus que se inseriram na cultura dominante, quer dizer, o grego passou a ser a língua deles, então nas classes privilegiadas se falava o grego. Então, para um carpinteiro tratar o emprego que ele estava querendo com o dono da obra, ele tinha que falar o grego. Olha só que coisa notável. Quer dizer, uma pessoa, digamos assim, semi-analfabeta, tinha que falar 4 línguas. Aí depois vem Roma. E uma coisa que Roma tornava obrigatório era a língua e o serviço militar. Então, as províncias conquistadas, na Judéia, ela não conseguiu impor o serviço militar. Nenhum judeu servia ao exército romano. Mas a língua, ela impôs. Então, agora, em vez de grego, você tem que falar romano. Então, Jesus falava todas essas línguas e falava por obrigação, porque, como carpinteiro, durante todo o tempo que ele se sustentou, durante o tempo, até os 30 anos, quando ele deixou de viver do trabalho das mãos dele, né, passou a viver como profeta de donativos, mas até os 30 anos ele tinha que falar essas 4 línguas. Então a palavra, João foi o último evangelista a escrever, já rolava a discussão sobre a palavra logos. E na Cabala, se você supuser que não existe nada, só espaço puro, abstraia tudo que existe e destrua tudo. Zere tudo, não existe nada, só espaço. É a melhor concepção de Deus. Espaço puro, mas espaço inteligente. Uma pessoa que fosse espaço puro infinito. Né? Tendo
uma mente pessoal com inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Esse espaço puro teria uma inteligência, uma vontade, uma memória, uma sensibilidade e seria infinito. Seria essa a mais alta concepção do Deus dos judeus. E nesse espaço haveria 3 círculos, que eu não sei como se relacionavam, porque se a gente imaginar que eles são concêntricos, fica didaticamente mais fácil. Então, o círculo mais do meio, mais central, era o Espírito Santo. Aquele imediatamente após era o Logos, era o Verbo. E daí para frente era o Pai, era o infinito, o Ain. Então, o Ain era o círculo externo, que não tinha limite, né? O Logos, o Sof, que era o Logos, era o intermediário, e o Espírito Santo, o Ain Sof Aor, ou Aor simplesmente, era o central. Dentro do Espírito Santo é que Deus vai criar Javé. O ovo cósmico vai ser criado dentro do Espírito Santo, ou seja, no meio do meio do meio, no centro de tudo. Mas antes de criarem Javé, nós já sabemos que foi criado Cristo, ou seja, antes de criar o ovo cósmico, né, a Trindade decide criar um ser inteligente que seria o ser humano em sua essência, porque não tinha forma, não tinha corpo, iria participar desse espaço, como espaço também, mas seria diferente. Por quê? Porque Deus tem 3 atributos: a essência, a substância e a existência. Só Ele tem essência, porque só Ele é essencial. Tudo mais é aleatório. Tudo poderia existir ou não existir. Ele não. Ele não pode deixar de existir. Então ele é o único essencial. O único ser essencial é Deus. Então só Ele tem essência. As outras coisas têm substância, que é o que faz elas serem o que são. A substância da madeira é tal que os átomos se agregam de tal maneira que criam as árvores e tal. Quer dizer, tudo tem substância, e a substância é que faz com que as coisas sejam o que são. E a existência, que traz o ser que Deus quer que exista, a existência. Então, as 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é difícil de explicar, porque elas eram perfeitamente iguais em onipotência, poder e onividência, quer dizer, não havia diferença entre elas, mas de alguma forma havia uma dependência do Pai, do Ain. Todas elas se referem ao Pai como sendo o centro. Quer dizer, parece que dele o Logos e o Espírito Santo, o Aor, tiram poder e existência, mas na essência é a mesma coisa. Então, são 3 potências, que a igreja chama de pessoas, 3 pessoas, que gozam da mesma eternidade, do mesmo poder, do mesmo amor, que partilham esse amor e que existem. Jesus foi criado aí, por eles, no círculo do Verbo, do Logos, ou seja, no círculo do meio, não no círculo do Espírito Santo, no círculo do meio. E por que foi criado no círculo do meio? Porque o Verbo, que é a inteligência de Deus, poderia cercá-lo de um tipo de aura, de imunidade, né, necessária, porque por mais que ele fosse perfeito, sendo uma criatura colocada dentro do Criador, ela seria destruída imediatamente depois de criada, porque ela não tinha essência. Então, se não tem essência, pode existir ou não. Dentro da Trindade só existe o que tem essência, o que é essencial. O que não é essencial não existe. Então, Javé, o ovo também, quando foi criado, um processo semelhante foi feito pelo Espírito Santo para que ele persistisse. Então, Jesus é criado como homem,
não podemos conceber forma, mas um espaço dentro do outro espaço, mas um espaço diferente, porque a substância dele é humana. Ele é criado homem. Então, em substância, ele é homem. E existe, é trazido à existência. Em união perfeita com o Logos, porque se ele se afastasse do Logos, ele perderia várias características indispensáveis para que ele existisse. Então, essa união com o Logos tem o nome teológico de hipostase. Por quê? Porque a parte humana dele está totalmente submissa à parte divina. Ou seja, o Verbo é quem decide. Ele, como homem, apenas obedece. Mas veja, isso livremente. Isso livremente. Quer dizer, se ele não quisesse, não seria assim. Ele poderia não ter escolhido ser obediente, ele poderia ter escolhido ter poder igual a Deus, mas não amar igual a Deus, mas ele, como homem, livremente escolheu aquilo exatamente que Deus esperava que um homem perfeito, uma criatura perfeita, escolhesse. E essa hipostase, que a gente imagina como sendo um abraço eterno, é que vai manter ele existente. Mas falta-lhe uma coisa, que só vai ser dado quando ele se encarnar, que é a essência divina. Quando ele encarna como homem, o Dattler diz claramente que o Verbo, que é Deus, então já está dizendo que ele agora recebeu algo pelo trabalho que ele veio fazer, pelo sacrifício que ele veio fazer, morrer por todos os homens, para que esses homens abram o coração para Deus. Ele recebe algo a mais, e esse algo a mais é a essência divina. Ele passa a ser exatamente igual a Deus, sem diferença nenhuma e sem perder a substância humana. Sem perder a substância humana. O que faz, segundo o Cosme estava dizendo, que pareça que ele tem algo a mais do que Deus, porque ele conhece os sentimentos humanos, né? Ele, quando se encarnar, ele vai viver situações que Deus não viveria nunca, né? Como Deus não viveria nunca, experimentar o convívio com outros seres humanos. Mas não é verdade. Isto, na verdade, torna ele menor do que o Pai, não maior, porque são acidentes, são situações que poderiam existir ou não. Então, tudo aquilo que pode ser ou não ser é acidental, e como acidental só existe porque Deus quer. Se Deus não quiser, desaparece imediatamente. Mas o fato é que o embriãozinho que é colocado pelo Espírito Santo, que é criado pelo Espírito Santo no seio da bem-aventurada Virgem Maria, dentro do óvulo que já está lá preparado pela natureza, né, que já o tinha posto, né, ela não sabia, mas quando o arcanjo Gabriel vem trazer o anúncio, ele já sabe que já tem um óvulo lá preparado. Ele só pergunta a ela se ela permite que esse óvulo seja fecundado pelo espermatozoide divinamente criado. Então, Deus já tinha feito a criação. A essa altura, Javé já existia há muito tempo, porque Javé é o universo todo, né? Então, já passamos aí pela existência de Javé. O ovo cósmico já existe, né? E dentro de Javé, na gema, é que Javé vai fazendo todas essas coisas. Não sabemos como, porque não foi simplesmente como o Gênesis diz. A igreja tem esse cuidado de dizer, né? Leia, mas cuidado com a interpretação, porque provavelmente você não vai chegar a decodificar a leitura verdadeira. É como o Apocalipse. Você pode especular, mas o que foi que aconteceu realmente? Deus não criou o mundo em 7 dias.
Para que Deus precisava de 7 dias para criar o mundo? Seria, do nosso ponto de vista, impossível criar as árvores, os vegetais, sem criar o sol, porque a fotossíntese depende do sol. E aí, então, é um livro fechado, é um livro que nós usamos, nos referimos a ele. Então, Javé já tinha sido criado. Então, quando Javé foi criado, isso eu li num site das Testemunhas de Jeová, e eu fiquei muito feliz. Eles dizem exatamente assim, que Jesus, como homem, aderente ao verbo, portanto na hipostase, já tinha vivido bilhões e bilhões de anos na Santíssima Trindade, gozando do amor da Trindade, gozando do amor de Deus. Aquela bem-aventurança eterna que nós não temos ideia do que é, porque o nosso amor humano é um arremedo do amor divino, né? Nós não temos ideia, né? Deus não ama como nós amamos, então nós não temos ideia. Isso só os bem-aventurados que estão no paraíso é que sabem o que é o amor de Deus. Então, Javé é criado no centro do Espírito Santo, com um mecanismo também semelhante ao de Jesus, para não ser destruído, porque ele é criado e é preservado, como um ovo, exatamente, só que a clara é ele, portanto imutável, a clara não muda, não se transforma nunca em nada, e a gema vai ser o pintinho, vai se transformar no pintinho, ou seja, vai ser as coisas que ele criará segundo a ordem do Pai, segundo os desígnios do Verbo e do Espírito Santo. Quer dizer, a Trindade, quando age, ela age inteira. Toda a ação do Pai é igualmente a ação do Filho e do Espírito Santo. Toda a ação do Espírito Santo é igualmente a ação do Filho e do Pai. Então, não há distinção. Quando eles agem, é um só. Agem como Deus, age um só. Javé é criado. É interessante porque os egípcios tinham essa concepção do ovo cósmico original. Legal, né? A mitologia egípcia. Eles partem desse suposto, que no princípio era o ovo cósmico original. E aí, nessa gema, Javé vai criando todas as coisas, portanto, dizíamos, não é como o Gênesis diz lá, é muito elementar querer entender a criação ao pé da letra, como está no Gênesis, no Sefer Bereshit, mas também não é como a teoria da evolução diz, porque os como é que se chama? Que estudam o DNA, a célula, geneticistas. Exatamente, geneticistas, né? Eles, eu tenho aí um livro que o Léo me deu de presente, A Caixa Preta de Darwin, onde ele diz, Darwin, quando fez a teoria da evolução, ele não tinha culpa nenhuma. Ele engendrou muito bem, um discurso muito bem montado, muito bem feito, porque ele não tinha esse dado. Mas, há 50 anos atrás, quando surgiu a genética, então nós sabemos que a genética obedece a uma lei. Cada célula se reproduz. O DNA do cabelo obriga um fio de cabelo que caiu e é substituído por outro que é criado no lugar a ser exatamente um fio de cabelo. Se é uma célula do estômago, então a fita de DNA obriga que aquela célula seja uma célula do estômago, quer dizer, cada uma que se reproduz igual, e isto é uma lei chamada invariância reprodutiva pelos bioquímicos. A palavra que eu queria era essa, os bioquímicos. Então, segundo Michael Berry, que é quem encabeça a revolução contra os evolucionistas como está, ele, não sou contra a evolução, sou um cientista, não tenho religião, não sou um homem religioso, mas creio em Deus. E uma coisa é certa, não foi como o darwinismo está dizendo, porque uma espécie não se torna outra espécie. Isso está fora de cogitação. Deus
Deus criou cada coisa segundo a sua espécie e cada coisa só se reproduz segundo aquela espécie. Um cavalo continua sendo cavalo, uma girafa continua sendo girafa, uma espécie não gera outra espécie, não se torna outra espécie. Então, a ameba, de repente, um dia se torna peixe, o peixe vai para a praia e depois de algum tempo decide ficar na praia, cria pernas e vira lagarto, e o lagarto depois vira ave. Então, eles assim, tudo isso é um absurdo que até 50 anos atrás poderia ser afirmado, mas hoje, graças à bioquímica, não pode ser. Há 50 anos atrás, quando foi feito o congresso de neodarwinista, né, que os PhDs, os representantes de todas as ciências foram convocados. Mas não havia um representante da bioquímica, porque a bioquímica não existia. Então vocês reformularam a teoria, mas com base na mutação, que é exatamente o pilar que vai ter que ser derrubado. Então, o pilar de sustentação da evolução, que é a mutação, ele disse: a maior biblioteca do mundo é a de Paris. Eu fui lá procurar uma obra que falasse de algum cientista que tivesse feito algum experimento ou descobrisse na natureza a mutação de uma espécie em outra. Tive o trabalho de verificar toda a biblioteca, não achei uma. Não há uma obra publicada. Vocês estão afirmando uma coisa gratuita, então não é fé, não é ciência, é fé. É fé. É palpite. É palpite. Aí ele disse: por enquanto, a evolução fica rebaixada à hipótese, deixa de ser teoria, não é mais ciência, não deve ser encarada como ciência, e vocês, que são os evolucionistas e os papas da evolução, procurem criar, desenvolvê-la sobre outra base, porque na base da mutação não existe. Ele teve o cuidado de passar pela internet um abaixo-assinado, eu recebi aqui na minha internet, né, onde ele esperava que pelo menos 1000 PhDs de qualquer ciência, você só tinha de colocar seu nome e colocar qual era a sua ciência e colocar lá o seu registro, ou seja lá o que é, que eu não sei o que é que um PhD tem que identifica ele como PhD. Mas bombou. Quer dizer, a quantidade de nomes no abaixo-assinado foi absurda. Então, ele teve muito mais assinatura do que 1000. Né? Cientistas muito famosos, dizendo que realmente a evolução não passa de uma hipótese e é ensinada como se fosse uma ciência. Então nós não sabemos como, mas é como o juiz da Califórnia lá que teve de julgar, porque o colégio onde estudavam 2 crianças da mesma família estava dando na antropologia cultural, na cadeira, na disciplina antropologia cultural, os professores estavam ministrando aulas exatamente sobre o homem. E aí, claro, começa a dar sobre a origem. E lá falaram aquele babado da origem e tudo, mas a família era protestante e acho que testemunha de Jeová, era desses protestantes assim, intransigentes. E aí na prova final, a pergunta que vem é exatamente isso: como é que surgiu o homem? E eles responderam como está nas escrituras. Porque era esse o ensino que eles tinham em casa e na igreja. O professor deu 0, o pai constituiu advogado, entrou na justiça e o juiz obrigou o professor a se reunir com os outros professores de biologia, de antropologia e darem uma nota, porque ele disse: são 2 hipóteses, a criacionista e a evolucionista. Você pode não aceitar a criacionista, mas tem que levá-la em conta. O que meu filho tem que saber é uma das 2, ele tem que optar por uma delas.
Você não pode obrigá-lo a optar pela evolução. E as crianças tiveram a nota. Quer dizer, a lei reconheceu que realmente... Mas nós sabemos que nem de um jeito nem de outro. Não sabemos qual foi essa terceira via. Ainda a teologia cristã diz que nesses bilhões de anos em que o verbo, o Logos, estava hipostaticamente unido ao Cristo, foi quando, né, a humanidade, o ovo cósmico foi criado, Javé foi criado. Então Javé já foi criado pela Trindade, que já não era mais a Trindade, já era o Quatérnio, porque Jesus já estava lá. Então, todo o processo da criação é ele, e quando o São João diz tudo que foi criado por ele, e sem ele nada do que existe veio à existência. Está dizendo então que ele recebeu de Deus Pai a tarefa da criação. Então quem criou Javé e quem presidiu todas as operações, o grande arquiteto do universo, foi o Logos. E a obra do Logos e a obra de Jesus, portanto, são a mesma coisa. São duas pessoas diferentes, duas naturezas diferentes, né? Numa só pessoa. Então eles agem como um só. Agora a natureza do Verbo era, antes da encarnação, né, Deus, né? E a natureza de Jesus era homem. Agora não. Agora, por isso que o Papa João Paulo II acrescentou um mistério ao rosário. Um rosário eram 3 terços, agora são 4. Quer dizer, cada mistério honra uma das pessoas da Santíssima Trindade, mas agora são 4, não pode mais ser 3. Então tem que ter mais uma. E esses mistérios que são chamados luminosos fazem pensar, e são assim deliciosos, né? Nos mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos, é fácil entender. O nascimento de Jesus, o anúncio de Jesus aos pastores, tudo é fácil de entender, são fatos. Mas quando chega nos mistérios luminosos, por exemplo, a transfiguração é um dos mistérios luminosos. O que é que houve na transfiguração? Jesus mandou os apóstolos ficarem distantes. Primeiro cuidado dele, fiquem aí. Eles ficaram distantes. Do mesmo jeito que Javé mandou que Moisés deixasse o povo distante do monte Sinai. Depois, naquele espaço distante, aparece um brilho, e dentro desse brilho aparece Jesus conversando com Moisés e Elias familiarmente, os 3 conversando. Evidentemente, aquele espaço onde os 3 estão não é mais o nosso espaço, porque Moisés e Elias não estão aqui nesse espaço, eles não existem aqui. Então ele trouxe um pedaço do hiperespaço do Evo, e os apóstolos contemplaram os 3 conversando. Ora, isso é um poder fantástico. E ele não tinha ressuscitado ainda, né? A transfiguração é antes da ressurreição. Ele não tinha ressuscitado, quer dizer, uma vez ressuscitado, os poderes dele vão ao infinito, né? Então, cada mistério luminoso, o batismo de Jesus por João Batista no Jordão, o Papa colocou lá. Por quê? Porque não foi simplesmente... Jesus não foi batizado da mesma maneira que João batizou todo mundo. Jesus não tinha pecado e João diz a ele, eu preciso ser batizado por ti. Como é que tu vens a mim? Quer dizer, tu não tens pecado. Eu estou batizando aqui por aqueles que se arrependem dos seus pecados. Como é que eu posso te batizar se você não tem pecados? Não pode se arrepender dos pecados. Então, cada um dos mistérios luminosos dá lugar a uma... como é que se diz? A uma interrogação, a uma especulação profunda, profícua, que eu tomara que os teólogos
entrem nessa. E tudo por causa de Jesus estar na Trindade. Então, não temos apenas, continua tendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que o Filho não é somente o Verbo, como era antes da criação de Jesus. Antes de Jesus ser criado, era apenas o Pai, o Filho, o Logos e o Espírito Santo. Agora, o Filho é, na verdade, o Deus e homem, né, unidos num só ser, numa só pessoa. Então, você veja, só no início do Evangelho de João, ele já coloca tudo isso. Só no início, o prólogo. Aí ele fala de João Batista, diz que João Batista apareceu batizando no Jordão. Nós já vimos que a maioria dos teólogos despreza o pedacinho de Lucas que diz que João cresceu e se desenvolveu no deserto. Quem vivia no deserto eram os essênios, isso também tem que ser aprofundado. Dattler diz que a única chance de interpretar esse versículo é admitir que Zacarias e Isabel eram essênios, e uma vez feito o serviço no templo, ele voltou com a família para o meio dos essênios. Não tem outra maneira de interpretar esse versículo. E a partir daí, então é que João vai, quer dizer, a partir já do fato de que Jesus é o Criador de Javé, né? Porque o nosso credo diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vamos dizer assim, Criador no sentido de que foi Ele que quis, Ele que permitiu, Ele que forneceu as energias, o poder necessário, mas quem fez, de fato, foi o Logos, como diz João, né? Tudo que existe veio à existência por meio dele, e nada do que existe veio à existência sem ele. Então, o Pai é apenas a fonte, a origem do poder, mas a ação é do Verbo e do Espírito Santo. São os dois que agem. Pela Cabala, o Espírito Santo fica mais próximo da gente, porque justamente se Javé é um ovo cósmico que está no centro de tudo, e se depois vem o círculo do Espírito Santo, então é ele que está mais próximo do mundo de Javé. O Logos vem no círculo seguinte, então já está mais longe. Mas como a ação de um não se pode atribuir a um somente, quer dizer, cada um que age, são os três que agem, isso porque são um só Deus. A essência é a mesma. Então, agora, até a essência de Jesus também é Deus. Como diz a carta aos Hebreus, por isso Deus lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Pronto. O nome que está acima de qualquer outro nome, o nume, né? A palavra nome aí tem uma curiosidade, existe o verbete nume, que quer dizer poder. E aí a tradução fica mais fácil. Lhe deu o nume, o poder, que está acima de todo e qualquer poder. Deus. Então, maravilhoso, né? Maravilhoso. Como tudo isso seria bom ser partilhado com as pessoas. Seria ótimo, seria ótimo. Bom, ficamos ainda no prólogo, mas terminamos a explicação do prólogo. Agora já vamos passar aos evangelhos mesmo, né? Mas foi só o prólogo. Maravilha. Muito bem. Grande beijo. Obrigada. Até quinta, se Deus quiser. Ou, se houver um imprevisto, fazemos isso. Tá, Te amo. Obrigada, querido. Foi maravilhosa.